Provavelmente você já ouviu todo tipo de exemplo para explicar o que é blockchain. Uma corrente de blocos com códigos criptografados, ou mais simples, um cartório virtual espalhado pelo mundo, ou ainda um exemplo mais lúdico, um bloco de trilhos de uma ferrovia, cada um com seu próprio registro, que garante a todos uma viagem confiável. Todos esses exemplos, a seu modo, estão certos e foram dados por fontes confiáveis para explicar como funciona a tecnologia que permite a existência do mercado de criptomoedas. O blockchain ele é um banco de dados, né? Banco de dados igual a gente tem no celular ou no disco rígido, né, do computador, então ele armazena dados. Só que ele é um banco de dados que é distribuído pela internet toda. Ele não fica armazenado só em um lugar, né? Ele está distribuído no mundo inteiro. Então, para você derrubar aquele banco de dados, você tem que derrubar a internet inteira. Essa tecnologia surgiu em 2008 em um artigo do misterioso Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo do suposto criador do Bitcoin. Ali ele introduziu o conceito do sistema financeiro econômico que permite o compartilhamento de serviços e dados sem que exista por trás um único servidor, mas sim vários servidores em diferentes lugares. Cada moeda virtual tem a sua própria corrente, com a promessa de sigilo e segurança das operações. Parece algo de outro mundo, e é. Só que é num mundo virtual que nós temos controle. A criptomoeda ou moeda digital nasce, vive e só fica dentro dos computadores, celulares, tablet. É uma tecnologia desenvolvida por matemáticos, economistas, cientistas da computação e profissionais de outras áreas para que essas notas de real, por exemplo, sejam convertidas em alguma moeda digital. Mas nem tudo é tão seguro assim. São milhares as ofertas de investimentos em criptomoedas que aparecem por aí. E, em alguns casos, com a promessa de lucros extraordinários. Como diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Isso não é diferente no caso das criptomoedas. No mundo das criptomoedas, as empresas que fazem o meio de campo entre quem compra e quem vende são chamadas de exchanges. O criminoso envia uma mensagem se passando pela exchange e faz com que a vítima forneça suas credenciais de acesso e a partir daí ele invade, faz o desvio. Mas afinal, como funciona o sistema que permite a existência das criptomoedas? De que forma o valor dessa moeda virtual é definido? E quais são as outras aplicações possíveis dessa mesma tecnologia? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o jornalista Renan Sete, repórter da coluna Capital do Globo. A partir de amanhã eu entro de férias e a Elisa Martins fará nesse período a dobradinha com a Carol. Fique com a gente. Renan Sete, a primeira pergunta talvez seja a mais complicada até, né? Como a gente consegue explicar o que é um blockchain, né? A tecnologia que permite a existência das criptomoedas. A gente pode dizer que é uma forma de fazer transações virtuais dentro de uma única rede, numa sequência e por milhares de pessoas diferentes, né? E cada transação tem um registro próprio, como se fosse assim, faz uma transação e tem uma impressão digital, tipo o nosso dedo mesmo, e aí ninguém pode alterar isso. Dá para começar a explicar por aí? Isso, Maltic. Pode ser por aí. Realmente é um desafio explicar o que é o blockchain, né? Não é uma coisa simples, né? Mas acho que a gente consegue resumir de uma maneira que as pessoas consigam entender, né? Colocando assim os pontos principais, né? Para resumir, a gente pode falar que o blockchain é um banco de dados que armazena informações de maneira descentralizada. Vamos pegar o exemplo de uma transação financeira. Quando a gente faz uma compra com cartão de crédito, por exemplo, essa transação ela é aprovada e registrada por uma série de instituições que centralizam os dados e tem autoridade nessa rede. Por exemplo, o banco, a operadora do cartão, a bandeira, etc. A graça do blockchain é estar organizado de uma maneira que não requer nenhuma instituição desse tipo. Ninguém é autoridade para aprovar as transações.
Blockchain, também conhecido como protocolo de confiança, é uma tecnologia que acaba com a intermediação de terceiros nas transações. E como é que ele faz isso? Ele distribui essa responsabilidade, essa autoridade, para todos os computadores que fazem parte da rede. Todas as máquinas que estão plugadas na rede de determinada blockchain têm uma cópia de todas as transações que já aconteceram naquela rede. E quando uma nova transação ocorre, todos esses computadores aprovam juntos essa transação. E o nome é blockchain porque cada transação é chamada de bloco, é um bloquinho, e esses bloquinhos são ordenados de maneira cronológica. Então, para resumir mais ainda, o blockchain nada mais é que um histórico cronológico de transações ou de alterações nos dados de uma rede que está distribuída de maneira descentralizada por todo mundo que faz parte dessa rede. Agora, Renan, o que blockchain tem a ver com criptomoeda? É essa tecnologia que garante a segurança e o funcionamento das criptomoedas? O que uma coisa tem a ver com a outra? Carol, o blockchain ele é uma arquitetura tecnológica que proporciona a existência de criptomoeda. Para uma criptomoeda existir, ela precisa estar dentro de uma rede blockchain. Blockchain tem uma série de outras utilidades, né? A gente já está trabalhando e pesquisando como utilizar o blockchain para uma série de outros fins. Mas o blockchain nasceu com o conceito de criptomoeda e para a criptomoeda existir, ela precisa de um blockchain. E aquela questão da segurança entra naquilo que o Maltic falou, né? De que ninguém pode alterar as transações. Como todos os computadores da rede têm uma cópia da lista de todas as transações que já aconteceram, em tese, se algum hacker tentar alterar algum registro, prontamente a fraude é identificada pela rede. Os outros computadores sinalizam, olha só, essa informação aí que vocês estão apresentando não bate com a que eu tenho no meu registro. Portanto, ela não é válida. Então, quando o blockchain surgiu, todo mundo celebrou dizendo que ele era um banco de dados inviolável, né? A gente vai ver que não é bem assim. Há algumas formas de burlar essa segurança, isso já aconteceu em várias ocasiões. Mas a gente pode dizer que ela oferece uma proteção muito mais sofisticada do que um banco de dados comum. Um banco de dados tradicional, centralizado num servidor de uma empresa de tecnologia. O blockchain oferece algumas vantagens, né? Justamente por ser descentralizada. E, Renan, dentro desse sistema tem uma figura-chave central que são os chamados mineradores. Do que se trata essa expressão minerador e por que ela é tão importante, fundamental para a existência do blockchain e das criptomoedas? Então, Maltic, os mineradores eles são os computadores que fazem parte da rede. Se eu estou conectado com o meu computador à rede blockchain, eu necessariamente sou um minerador. Lembra que a gente falou que os dados são espalhados por essas máquinas e toda transação é validada por elas, né? E elas são validadas por meio de desafios matemáticos que a rede propõe às máquinas. Cada vez que tem uma transação, a rede cria uma equação, um enigma matemático, e esse enigma é oferecido para as máquinas que estão conectadas a ela, para elas resolverem. Então, quando uma transação acontece, esses computadores participam de uma corrida para resolver esse problema matemático. E essa é a atividade de mineração, é tentar resolver esse problema por trás de cada transação. Isso requer um poder computacional enorme. Então, tomando como exemplo do Bitcoin, quando uma máquina consegue resolver o problema matemático, novos Bitcoins são criados. Pode até não parecer, mas o que essas milhares de super máquinas fazem é produzir dinheiro virtual. Neste barracão funciona uma mineradora de Bitcoins. E para ter como recompensa de todo o esforço que ela fez, ela ganha um pouquinho do Bitcoin que é criado. Então, essa é a atividade de mineração, é crucial para a criptomoeda existir, porque cada transação precisa ser validada e logo precisa haver mineração para validá-la. E quem entra nessa corrida está interessado em ganhar um pouquinho da criptomoeda que é gerada ali naquela resolução do problema. Agora, existe uma limitação, no caso do Bitcoin, por exemplo, vai ser gerado um número de Bitcoins limitado, não é isso?
Isso. O Bitcoin, quando ele foi criado, né, foi estabelecido um limite de determinado número de Bitcoins que vai ser criado até o final. Não é um número infinito, não é que nem uma moeda de um governo, por exemplo, que não tem limite. Então, isso quer dizer que a cada dia que passa, fica mais complexo e mais difícil minerar Bitcoin, porque a oferta de novas moedas é cada vez menor. Vai desacelerando, né, a criação para que esse limite vá chegando devagarzinho. Então, isso torna o poder computacional necessário para minerar um Bitcoin, que é uma das criptomoedas, né, cada vez maior. Agora, Renan, nem todo mundo que tem ou pretende ter uma criptomoeda ou navegar nesse mundo das criptomoedas deseja ou é um minerador. Qual é a diferença de atuar como minerador, que você já explicou, de quem simplesmente tem o interesse de adquirir ou negociar a criptomoeda? Então, a imensa maioria das pessoas que você ouve dizer que está investindo em Bitcoin, que quer comprar Bitcoin, etc., não é minerador. Assim, minerar Bitcoin é caríssimo hoje. Foi se tornando cada vez mais com o tempo. Hoje, para minerar Bitcoin, é preciso comprar computadores especializados, por exemplo, que custam $2.000 uma máquina dessa. E o consumo de energia para isso também é grotesco. Só a mineração do Bitcoin, para dar um exemplo que assusta muitas pessoas, consome mais energia do que toda a Argentina e tem uma pegada de carbono equivalente à da Noruega, por exemplo. Então, uma ínfima minoria é mineradora nesse ecossistema. Grande parte das pessoas compra Bitcoin por meio de corretoras de criptomoedas. Tem várias no mercado. Eu sei, Renan, se sou uma simples investidora e penso em investir em Bitcoin, como é que eu sei o quanto é seguro ou não esse ambiente para investir meu dinheiro? Então, Carol, como eu falei, o blockchain ele não é inviolável, existem formas de fraudar o blockchain, isso já aconteceu algumas vezes, também é possível fraudar uma corretora de criptomoedas, isso também já aconteceu várias vezes. Só que a pessoa que quer comprar uma criptomoeda, ela não deve se preocupar muito com isso, porque esses são casos extremos. Eu acho que a dica principal é ela procurar uma corretora de confiança. Assim. Esse mercado ele ainda não é regulado no Brasil. Tem no Congresso uma discussão sobre como regular. Mas existem algumas poucas corretoras que a gente conhece pelo volume, pela trajetória, que já está há bastante tempo no mercado, é reconhecida pelos pares, pelas pessoas que acompanham esse mercado há algum tempo, né? Então eu diria que é essencial a pessoa procurar uma corretora sólida, para não se aventurar em uma coisa nova que esteja surgindo no mercado, que ainda não seja muito reconhecida. E a gente sabe também, Carol, que tem muita fraude, muito esquema de pirâmide, que se vende para as pessoas como investimento em criptomoeda, em Bitcoin, quando na verdade não é. Não passa de um golpe, né? E a Justiça aceitou denúncia contra Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos Bitcoins, e mais 16 pessoas ligadas ao esquema ilegal de criptomoedas. Então as pessoas têm que ter muito clara essa diferença. Procure uma corretora que seja robusta, seja sólida, tenha um reconhecimento no mercado e não caia em furada de grupo de WhatsApp que diz que é esquema de investimento em Bitcoin, porque na maioria das vezes não é. E aí tem uma questão de mercado que é fundamental em relação às criptomoedas, né? Quem define ou que define o valor de uma criptomoeda? Então, Alchique, esse é um assunto particularmente complexo dentro do assunto de blockchain, né? Porque é muito diferente, por exemplo, de uma empresa, né? Quando eu compro a ação de uma empresa, o valor dela, em tese, tem que ter alguma relação com a operação dela, né? Dependendo de quanto a empresa fatura, de quanto ela lucra, da perspectiva de crescimento dessa companhia, isso vai influenciar no valor. No caso de uma criptomoeda, a relação é direta com oferta e demanda. Não existe um lastro na economia real, não existe uma operação por trás que possa me indicar quanto ela vai valer lá na frente e tal. Então, o que acontece é que uma quantidade enorme de fatores acabam influenciando na oferta e na demanda da criptomoeda
e isso que vai ter impacto direto no preço. O que as pessoas ficam olhando é a quantidade de migração de investidores profissionais para esse meio de criptomoedas. Isso acaba gerando uma valorização, por exemplo, quando um grande banco, uma grande empresa determina que vai destinar parte do patrimônio para criptomoeda, isso aumenta a demanda e isso tende a elevar o preço. Também o custo da mineração da criptomoeda, o custo de energia, a dificuldade de se gerar cada criptomoeda na transação também influencia, porque mexe com os incentivos econômicos daquela cadeia de mineradores que é tão essencial para a criptomoeda existir. Então, uma série de influências que se dão sobre a oferta e a demanda vão determinar o preço da criptomoeda no futuro. E isso tem a ver também com o aperfeiçoamento técnico da rede. Uma rede que surge, né, um blockchain que surge com uma nova criptomoeda que a comunidade de aficionados acha mais azeitada, com parâmetros mais interessantes, pode atrair mais investidores, mais mineradores, e isso também vai se refletir no preço. Então, é uma equação complexa, digamos assim, mas que tem a ver, para resumir ao máximo, com oferta e demanda. Ou seja, quanto mais gente tiver fé naquela criptomoeda, mais ela valoriza. À medida que tiver menos gente envolvida, acreditando nela, ela desvaloriza. Basicamente é isso. Isso, exatamente. E os fatores da economia real também influenciam. Quando teve uma redução importante de juros no mundo por causa da pandemia, essas pessoas que tinham capital foram procurar diversificar o dinheiro e as criptomoedas acabaram recebendo um fluxo importante de investimento. Então isso também influencia. Juros, que é uma coisa que a gente acha que só influencia na bolsa, no câmbio, etc., também tem um desdobramento nas criptomoedas, porque no fundo, o bolso é repartido de acordo com essas regras, né, de mercado. Mas assim, Renan, como é que o investidor faz essa tomada de decisão? Com base em quê, né? Porque se a gente compra uma ação ou faz um investimento, tem uma série de fatores que dá para observar: a saúde da empresa, a situação econômica, né, o cenário mundial e tal. O pregão vai ser interrompido novamente se o S&P 500 atingir uma queda de 13%. O grande motivo é a crise causada pelo novo coronavírus. No caso da criptomoeda, como é que a gente sente esse vento virando assim? Como é que sabe se é para comprar, se é para vender, se vai subir, se vai descer? É difícil, né? Carol, eu acho que é uma das coisas mais complexas hoje, né? É muito difícil para um leigo, até a gente que acompanha cobrindo, é difícil saber para onde está indo, né? É claro que nessa comunidade tem uma série de parâmetros que os especialistas ficam observando, a taxa hash, né, a tal da taxa hash, que é a taxa para a criação de novas moedas. Eles ficam tentando inferir a demanda futura com base nessa série de parâmetros, mas não é algo simples. Eu diria que uma pessoa leiga, uma pessoa curiosa que está agora entrando na criptomoeda, ela não vai saber. E é algo parecido com o câmbio, né? Os economistas dizem que prevê que o câmbio existe para torná-los humildes, né? Porque a maioria dos economistas reclama que é talvez a coisa mais difícil de você prever o comportamento futuro, porque uma série de coisas influencia. Então, eu acho que criptomoeda é um passo além, né? Um passo além na dificuldade. É muito difícil você conseguir prever quanto vai valer uma criptomoeda, sobretudo para um leigo. Então, é complexo. E toda essa situação de mercado que envolve a criptomoeda, o quanto que torna ela efetivamente volátil? Porque do jeito que a gente percebe o funcionamento desse mercado das criptomoedas, dá para presumir que tem um potencial especulativo enorme envolvido nesse mercado. É correto afirmar isso? Sim, é muito especulativo, Maltic. Como eu falei, pegando como exemplo o Bitcoin, assim, volta e meia a gente acompanha que num determinado dia ele cai 15% num só dia, ou então sobe 10%, 20% em outro dia. Porque como é uma coisa ainda nova, Wall Street está começando a olhar com mais carinho para esse segmento, tem uma série de fatores que influenciam que a gente nem consegue imaginar. Se um hedge fund importante, com bolso cheio de Nova York, toma uma posição em criptomoeda, a gente não consegue enxergar isso de maneira muito clara.
Isso acaba tendo um impacto que a gente não consegue prever ou não consegue se antecipar. Então, isso torna o mercado ainda mais volátil, né? É um mercado muito opaco. Então, a volatilidade ela é bem maior do que, eu diria, bem maior do que na bolsa ou no câmbio tradicional. Uma nova forma de vender obras de arte pela internet vem chamando a atenção. São quadros digitalizados vendidos no formato NFT. Renan, para além de criptomoedas, qual o futuro das aplicações dessa tecnologia blockchain? Tem outros exemplos, né, como é o caso dos NFTs, que é a compra de um bem único como uma obra de arte por meio dessa cadeia de blockchain, mas isso ainda é um pouco restrito, né? Que tipo de uso mais amplo a gente pode ver do blockchain nos próximos anos? Isso, Carol. Ainda é restrito, mas o pessoal tem bastante esperança de que a utilização vai ser ampla, né? O pessoal está descobrindo que o blockchain ele pode ser uma tecnologia importante para garantir confiança e substituir todo modelo que hoje exige uma autoridade central. Por exemplo, um cartório onde você registra seus imóveis. Em tese, você poderia registrar o seu imóvel num blockchain, já que a função do cartório é garantir que aquela papelada que eu apresentei é fidedigna, é real, etc. O blockchain, como ele é, em tese, imutável, ele pode me dar essa garantia. Tem também um nicho crescente no blockchain, que é o nicho dos contratos inteligentes. Como o blockchain está registrado na rede de maneira imutável, e ele pode também, como ele é eletrônico, ele pode presumir uma série de regrinhas que vão ser desencadeadas depois que a transação acontecer, as pessoas estão usando o blockchain para registrar um contrato, por exemplo. Se eu fizer uma transação tal, você vai fazer uma transação tal. Se eu te jogar tantas criptomoedas, você vai me transferir a titularidade de um imóvel, por exemplo. Isso é possível fazer no blockchain, sem a necessidade de um cartório, por meio de um contrato inteligente. Há também a utilização possível para registro de produtos em uma cadeia de suprimentos. Tem empresas de container, reduzindo a papelada por meio do blockchain. Ele pode garantir a procedência, o destino e as especificações de um determinado produto num navio, por exemplo. E também alguns governos estão explorando essa tecnologia, seja para digitalizar as transações financeiras, né, e alguns até para ter mais controle, né, sobre a população, né, que é justamente o contrário dos objetivos dos criadores das criptomoedas, que era prescindir de banco central, de autoridade nenhuma. A China, por exemplo, está criando uma criptomoeda oficial, e isso vai permitir que o governo chinês, se essa moeda de fato seja adotada em larga escala, o governo chinês saiba exatamente quando e o que cada chinês comprou. Quando você tira o seu dinheiro do bolso em papel e compra uma garrafa d'água na rua, o governo não tem como saber. Agora, com tudo registrado em blockchain, ele vai conseguir saber exatamente o destino e cada transação do dinheiro. Então, as finalidades, as utilizações possíveis são inúmeras. Isso a gente está só no comecinho ainda. Renan Sete, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você. Muito obrigado, Renan. Um grande abraço e uma ótima semana. Obrigado, Carol. Obrigado, Maltic. O tema é realmente complexo. Espero que a gente tenha conseguido dar um pouquinho de noção pro leitor de como é que é esse mundo, né, novo que está se expandindo. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau.